Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem, tá? A nossa terceira aula, a gente vai falar de um tema bem interessante, bem pertinente à nossa realidade, que é a humanização da assistência de enfermagem. Então assim, a nossa profissão, né, a essência da nossa profissão é o cuidado ao ser humano no âmbito individual. Esse cuidado pode ser também familiar e pode ser da comunidade. Quando é que ele é individual? Quando você atende aquela pessoa, só aquela pessoa. Da família, quando você é parte, né, membro da equipe de saúde da família, ou do PSF, aqueles profissionais que atuam no posto de saúde. Você atende não só o indivíduo, mas a família daquele indivíduo, e vocês acabam atendendo a comunidade, porque ali é uma comunidade dentro de uma área que pertence a uma equipe que é responsável por aquelas pessoas. E a gente acaba desenvolvendo atividade de promoção, né? A gente fala sobre o Setembro Amarelo, que é a questão da prevenção ao suicídio, do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer do colo do útero, do Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, do Dezembro Vermelho, que é a prevenção contra o vírus da AIDS, né? A gente faz recuperação e reabilitação quando esses profissionais, por algum motivo, ficaram com alguma sequela, e a gente vai lá cuidar desse paciente, né? E a questão da prevenção de doenças quando a gente faz a vacinação. Falando nisso, né, a vacina não só é coisa de criança, adolescente toma vacina, adulto toma vacina, gestante, idoso, profissional de saúde. Então, procurem a caderneta de vacina de vocês, procurem atualizar a caderneta de vacina de vocês, né? Tem muitas crianças que estão adoecendo de doenças que são preveníveis por vacina, porque os pais não levam. Então, assim, procurem atualizar essa vacina e vamos torcer para que o mais rápido possível saia essa vacina contra o coronavírus e a gente possa ter um pouco mais de segurança. Mas o que é humanizar? A professora Catiane foi lá no Aurélio e ela pegou o seguinte conceito de humanizar. Humanizar é adoçar, é suavizar, é civilizar, é tornar-se humano, é compadecer-se, né? Humanizar é valorizar a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico. Coloquei também que é preciso que a gente se coloque no lugar do paciente, né? Aquela historinha de que o paciente não é só um paciente, o paciente é o amor de alguém. Como é que vocês gostariam que o amor de vocês, da vida de vocês fosse tratado? Como é que vocês gostariam que a mãe de vocês fosse tratada, o pai de vocês, o filho de vocês, né? Coloco também no slide que o ser humano é um ser biopsicossocial. A gente já falou isso nas aulas anteriores, né? Bio, né, os aspectos biológicos, psico, as questões emocionais, sentimentais, e o social, que é o meio na qual aquela pessoa está inserida, a sociedade, a comunidade, a escola, a família, e que esse ser humano, ele apresenta necessidades diferentes. Nós somos seres únicos, cada ser humano é único, é uma obra-prima, já que foi feita pelo Criador, que é Deus, e que a gente precisa entender que esse paciente, ele está num local estranho quando ele está hospitalizado, cuidado por pessoas estranhas, ele está perdendo as suas intimidades e principalmente ele está com dor. E é por isso que essa humanização tem que trazer o conforto e o cuidado de uma pessoa, do paciente como pessoa. No slide eu coloco duas figuras, uma mostrando como era a realidade em 1912 e outra a realidade de 2012. Em 1912, tinha uma junta médica, vários médicos, né, em volta de um único paciente, examinando esse paciente para ver como esse paciente estava, para descobrir a causa da dor, o que estava prejudicando aquele paciente. Já em 2012, o que os médicos estão fazendo? Todos os médicos estão voltados para uma máquina para coletar o diagnóstico, né? Ver as imagens, o resultado dos exames para saber o que aquele paciente tem. Enquanto ele, coitadinho, fica lá sentado na máquina esperando o resultado sem saber o que está se passando, tá? Então, assim, parece que é até estranho, né? Poxa, a professora está falando de humanização, mas nós somos seres humanos, por quê, né? É contraditório, mas é necessário que no contexto atual a gente faça uma revisão dessa questão da humanização, né, para que a gente crie equipes de trabalho que valorize a dignidade da profissão, mas também valorize o paciente. Então, assim, o significado da humanização da assistência de enfermagem precisa ser compreendido dentro de um panorama bastante amplo. Assim, a enfermagem, ela lida com o ser humano, né? Esse ser humano,
ele está em constante evolução. É necessário que haja uma humanização por parte de nós quanto profissionais. É necessário que nós tenhamos a consciência de que quando uma pessoa está doente, ela quer um profissional que vá aliviar os seus sintomas, que livre ele daquela dor, daquele sofrimento, porque ele deseja, ele precisa ser cuidado. Então, assim, o cuidado humanizado é vivido e sentido no interior de cada um e envolve princípios, valores, éticas que devem fazer parte do nosso cotidiano. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos que a gente tem que se imaginar que vive num verdadeiro Big Brother, que nós estamos sendo fiscalizados por câmeras escondidas e essas imagens do que nós estamos fazendo, elas vão ser geradas na nossa casa, diretamente para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os melhores amigos. Então, assim, o que a gente quer que a nossa família veja? A gente tratando bem nossos pacientes, a gente se comportando de forma ética, né, de forma responsável, ou o inverso, né? Eu acredito que a gente quer que a nossa família veja a gente fazendo o que é certo, o que é correto, o que a gente espera que se faça com a gente, tá? Então, assim, quando a gente fala em compaixão, a gente não fala em pena ou em dó, a gente fala no sentido pleno da palavra e no entendimento de seus limites, né? Na questão de fortalecer o sentimento fraternal, ok? Não precisa colocar paciente no braço, não precisa estar beijando o paciente, mas a gente precisa tratar o paciente da forma como a gente gostaria de ser tratado, se nós estivéssemos como paciente, ou tratar o paciente da forma como a gente gostaria que os nossos familiares fossem tratados. No slide eu também falo sobre a questão da comunicação, que a gente já até falou anteriormente, onde existe a comunicação verbal e as nossas expressões utilizadas no momento da fala, que essa comunicação aliada às expressões formam a ponte, né, o elo de ligação entre você e o outro. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa se policiar da forma como a gente fala, a entonação, as expressões que utilizamos, além das expressões utilizadas, porque muitas vezes você está dizendo, ô meu querido, mas pela sua cara, você está mandando ele para aquele lugar, né? Você está querendo que ele suma, que ele desapareça. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque os pacientes, eles percebem, eles observam, ok? Então, assim, só lembrando, né, que ética não é só uma palavra, é preciso praticar, que o cuidado ético é fazer com que a ação de cuidar seja moralmente correta, que a ética está relacionada com os comportamentos de um grupo e faz uso direcionado aos valores destes, tá ok? Então, assim, eu não vou tratar uma pessoa... Eu não vou tratar não é porque uma pessoa é famosa que eu vou tratar bem, enquanto aquele outro que não é famoso eu vou tratar de forma grosseira. A gente tem que tratar todos da mesma forma, né? Com respeito, com compromisso, com dedicação. A gente não pode deixar de falar da Florence, né? Porque a Florence é a mãe da enfermagem moderna. Graças a Florence a gente tem... essa consciência de que é preciso um treinamento, porque ela treinava pessoas para que essas pessoas pudessem cuidar de outras, e por isso o cuidar é uma característica essencial da enfermagem, tá? Florence foi uma mulher à frente do seu tempo, ela abriu mão da vida pessoal para poder instituir a enfermagem. Então, quem ainda não assistiu e tiver internet e tiver tempo, pode colocar no YouTube A Vida de Florence Nightingale. Tem um filme, o filme é um pouco mais de 1 hora, é um pouco longo, mas também tem um desenho animado, mas é super interessante ver o que essa mulher foi capaz de fazer, a dedicação, o compromisso dela com a nossa enfermagem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hospitalização da criança, né? A hospitalização, ela já é uma experiência estressante, e para uma criança mais ainda. Só que no caso da criança, não é só a criança que vai se estressar. Os familiares, os acompanhantes também vão vivenciar esse estresse. Muitas vezes, para a criança, essa internação, essa hospitalização, ela funciona como a ruptura, né? A quebra dos vínculos afetivos, porque ela vai sair da família, ela vai sair da casa que ela tem o costume de habitar, da escola, vai deixar de conviver com os coleguinhas, então vai ser um evento bem traumático, uma experiência bem traumática. Durante essa pandemia, eu assisti uma reportagem na qual o pai falava que
a bebê dele só tinha 2 anos e que enquanto ela estava internada na enfermaria, ele podia visitá-la. A criança estava com Covid. Mas depois que ela foi para a UTI, ele não tinha acesso à criança, né? Não podia entrar, só recebia notícia pelos profissionais. Imagina vocês a cabecinha de uma criança, um bebê, gente, de 2 anos, numa UTI, né? E sendo cuidado por pessoas estranhas, sem ter o contato, o convívio com os pais, o tanto que essa criança sofreu, além da dor da doença, de tudo que a doença causa, essa ruptura emocional por conta da falta do convívio com os pais, com a família. Então, assim, quando a criança chega para admissão, é preciso que se estabeleça um vínculo, né, entre a equipe de enfermagem, a criança e a família, com o intuito de diminuir o estresse e aumentar a segurança entre as 3 partes envolvidas, criança, família e equipe de enfermagem, tá? A gente tem que lembrar que essa criança, ela vai estar acompanhada, então a gente precisa voltar a nossa atenção não só para a criança, mas também para a família do doente, né? Então, assim, é preciso que a gente encoraje o acompanhante a participar dos cuidados da criança. Não é o acompanhante, ele não tem que fazer as nossas atribuições, mas ele pode ajudar. Toda ajuda sempre é bem-vinda. Quem tem que fazer a medicação é o técnico de enfermagem. Agora, se o pai disse assim, eu posso dar, aí é diferente, mas você colocar como obrigação do pai, não. A obrigação é nossa. E o ideal é que a gente faça para a gente ter certeza de que realmente aquela medicação foi feita, ok? Então, assim, essa hospitalização, muitas vezes, ela vai trazer experiências dolorosas, né? A questão da injeção, né? As punções, a necessidade de sonda, de curativo. E é preciso que a gente converse com essa criança, né? Antes de realizar o procedimento, com o intuito de minimizar os efeitos estressantes. Você vai procurar explicar, de acordo com a faixa etária, aquilo que você vai fazer, mas reforçando que você está fazendo aquilo para que ela possa ficar boa o mais rápido possível, voltar para casa dela, para os amiguinhos dela, para a vida dela, para a família dela. Mas é preciso conversar com essa criança e também com o acompanhante que está ali, tá? É necessário que se preste uma assistência individualizada, né? Com o intuito de facilitar a adaptação da criança ao ambiente hospitalar, procurar preparar a criança e a família, que a família é essencial, é fundamental na assistência à criança, tá? A equipe de enfermagem é quem permanece 24 horas em contato com a criança, então, assim, a gente tem que procurar observar se essa criança, ela tá comendo, se ela tá dormindo, se ela consegue expressar o que ela tá sentindo, tá certo? Saber se o tratamento terapêutico está trazendo algum retorno, tá? A gente tem que deixar essa criança falar, mas também escutar o que os pais têm a dizer, porque isso vai contribuir com a forma de cuidado, né? A forma de cuidar holística, vendo o indivíduo como um todo e procurando respeitar a individualidade de cada um, ok? Então, assim, a gente cuidou da criança, agora a gente vai cuidar do adolescente, né? A palavra adolescência, ela tem origem latina e o significado dela é crescer. Se lidar com o adolescente sem estar doente é difícil, ele estando doente é mais complicado ainda, né? Porque, assim, é uma fase repleta de mudanças, onde esse adolescente, ele busca a sua própria identidade e o que é pior, que esse adolescente, muitas vezes, ele tem que ficar internado junto com as crianças na pediatria, porque, assim, a ciência que cuida do adolescente, a herbiatria, ela não é muito difundida, né? Não existem muitos médicos herbiatras, não existe a seção da herbiatria, existem subseções dentro da pediatria. Ou esse adolescente, ele fica junto com as crianças, ou ele é colocado junto com o adulto. Então, assim, só esse fator acaba bagunçando um pouquinho a cabeça desse adolescente, que já está confusa e o pior de tudo, ainda está sentindo dor. Então, assim, quando você for receber esse adolescente, né, a gente tem que procurar voltar a nossa atenção para as necessidades e desejos desse adolescente, tá? É necessário também que a gente procure delimitar um espaço dentro da pediatria, se no local que a gente trabalha não tem a herbiatria,
delimitar um território só para os adolescentes, para que eles possam ficar mais afastados das crianças, tá? Para que eles tenham um ambiente mais ou menos individualizado. Então, assim, pode ser que esse adolescente, ele queira ficar isolado por um tempo, a gente tem que procurar observar, né? Mas a gente também tem que ver se isso não é o começo de uma depressão, porque se for necessário a gente pedir um suporte psicológico na enfermaria. Uma coisa que a gente tem que procurar fazer é procurar estimular a vaidade desse adolescente, né? O adolescente, ele pode usar as roupas que ele usa normalmente, tá? Quando ele estiver no hospital, não usar só aquela camisola, né? Que é tão sem graça. E assim, se não fizer, não trouxer nenhum tipo de prejuízo, ele também pode usar os cosméticos que ele tem o costume de usar, principalmente as meninas, né, que geralmente são tão vaidosas, querem passar maquiagem, passar lápis, passar um batom para ficar com uma carinha melhor. Então, assim, a gente falou um pouquinho da questão da adolescência, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a humanização no pré-natal, tá? Tem um programa que foi instituído pelo Ministério da Saúde, através de uma portaria de junho de 2000, que é o Programa de Humanização do Pré-Natal. O objetivo desse programa é garantir a cobertura e a qualidade do acompanhamento pré-natal, tanto que ele vai garantir a cobertura do pré-natal, né, a assistência ao parto e ao puerpério, tanto da gestante quanto dos recém-nascidos, tá ok? Então, assim, eu coloco no slide a questão do acolhimento, né? O que é acolher, segundo o dicionário, tá? Acolher é dar acolhida, dar agasalho, dar crédito a alguém, dar ouvido a alguém, né? Aceitar, receber, isso tudo de acordo com a Aurélia. Então, assim, o acolhimento, ele é essencial dentro da política da humanização, porque ele está diretamente relacionado à forma como essa gestante ela é recepcionada na unidade de saúde. Então, assim, se essa gestante chega para a consulta de pré-natal e ela não é bem recebida pelo profissional que está ali, na ponta, que geralmente quem vai estar ali é o técnico de enfermagem, às vezes ela nem volta, gente, você perde uma gestante. E o que é que o Ministério da Saúde ele preconiza? Que essa gestante ela seja ela seja captada, ela seja cadastrada, ela inicie o pré-natal o mais precocemente possível. A partir do momento que ocorre o atraso menstrual, a partir do momento que ocorre a amenorreia, a ausência da menstruação, essa gestante ela deve se direcionar ao posto de saúde e iniciar o pré-natal. Mas se quando ela chega lá, ela não é ouvida, ela não é acolhida, ela não se sente bem, pode ser que ela não volte, aí você vai estar perdendo essa gestante. Então, assim, é preciso que vocês, futuro técnico de enfermagem, se forem trabalhar na atenção básica, na estratégia de saúde da família ou em uma maternidade pública, vocês tenham esse cuidado em recepcionar essa gestante, né? E escutar as queixas, escutar as preocupações, as angústias e procurar agir de uma forma que ela tenha uma assistência necessária, mas que ela também seja ouvida, tá? A gente não pode deixar de esquecer que a pré-consulta, ela é realizada pelo técnico de enfermagem, tá bom? A pré-consulta, ela consiste na verificação da pressão, na verificação de peso, na verificação da estatura, que é a altura, na verificação da glicemia. Na primeira vez, vocês vão preencher o cartão de gestante, então, elas vão falar que, muitas vezes, elas vão relatar que elas estão com náusea, que elas estão vomitando muito, que elas estão sentindo fome, e é preciso que vocês escutem de forma atenciosa, né? Que vocês tenham a capacidade de responder os questionamentos dentro das atribuições de vocês como técnico de enfermagem, porque ali só é uma pré-consulta, é o início da consulta. Elas vão ser atendidas ou pelo enfermeiro da equipe ou pelo médico, mas que vocês estejam dispostos a ouvir e estejam dispostos a tirar algumas dúvidas que vocês vão ter condições de tirar a partir do momento que vocês paguem a disciplina que é saúde da mulher, tá? Então, assim, o pré-natal ele é dividido em trimestre, primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá ok? O primeiro trimestre são os 3 primeiros meses, é quando essa gestante ela deve ser captada, né? Ela deve ser cadastrada, ela deve iniciar o pré-natal, tá ok? Então, assim, vocês não podem esquecer desse detalhe, tá? Primeiro, segundo e terceiro trimestre, ok?
Aí eu coloco no slide, né, o que eu já falei para vocês. A atuação acolhedora da enfermagem, desde os primeiros contatos com a gestante, é fator fundamental para que esta possa sentir-se digna de atenção, respeito e estímulo para vivenciar essa delicada fase da sua existência. Mas, professor, o que é o pré-natal, né? O pré-natal é a assistência prestada à gestante com o intuito de que essa gestante possa ter as suas necessidades atendidas, tá? Que no final dessa gestação, tanto a mãe quanto o bebê, eles possam estar bem, né? E que essa gestante, ela seja atendida o mais precocemente possível, tá? Foi o que eu falei. Logo que atrasa a menstruação, essa mulher, ela possa começar esse atendimento, ok? Então, assim, a gente falou do pré-natal, né? O pré-natal, o Ministério, ele preconiza que essa mulher tenha direito a pelo menos 6 consultas, tá? No mínimo 6 consultas, tá bom? Que é 1 ano no primeiro, 2 no segundo e 3 no terceiro trimestre, e que ela possa ser atendida da melhor forma possível. Aí a gente já viu o pré-natal, a gente vai falar um pouquinho sobre a humanização no parto, né? Que o parto, ele é o grande final. A mulher está grávida, espera-se que ela vá parir ou que seja realizada uma cesárea. Como eu coloquei no slide, o parto é a fase resolutiva do ciclo gravídico, né? Porque vai consistir na expulsão, quando esse bebê sai através de um parto normal ou vaginal, ou extração do feto, né? Que é quando é feita a cesárea, que é aquela incisão e onde é retirado o bebê junto com a placenta, que são produzidos durante o período de gestação. Tá? O parto também pode ser um parto fórceps, quando é tentado um parto normal, por algum motivo não dá certo, e aí esse feto é extraído de dentro da sua mamãe. Professora, o que deve ser realizado, né, no momento do parto? Quais são as atribuições? Qual é o papel da assistência de enfermagem, né? Então, assim, esperado que se promova um ambiente tranquilo e acolhedor, né? Vocês podem fornecer orientações e explicações sobre a evolução do trabalho de parto, ofertar apoio emocional. A enfermagem sempre faz o papel também de psicologia, né? Que é ofertar apoio emocional e garantir a presença de um acompanhante, que esse acompanhante fica a critério da gestante, da puérpera escolher, né? Ou o marido, ou a mãe, ou uma irmã, a comadre, a cunhada, fica a critério dessa puérpera escolher esse acompanhante, tá? Ela vai ter direito a esse acompanhante na sala de parto, certo? Então, assim, a gente já falou da criança, falou do adolescente, falou do pré-natal, falou de parto, e a gente vai falar sobre assistência à pessoa idosa, porque, assim, a gente está vendo que o nosso país está passando por um envelhecimento. Hoje em dia, a gente tem um número de idosos bem maior do que a gente tinha anteriormente, tá? É considerado idoso as pessoas que têm mais de 60 anos. Por que hoje em dia a gente tem mais pessoas idosas? Por conta da ampliação da estratégia de saúde da família, por conta das vacinas, por conta das melhores condições de vida. Então, assim, a população, ela tá conseguindo chegar aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, alguns até mais de 100, tá bom? Então, assim, do que é que essas pessoas adoecem, né? Vocês podem estar me perguntando, professora, do que essas pessoas adoecem? Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, as principais doenças, elas estão relacionadas ao aparelho circulatório, ok? E a causa de morte está diretamente relacionada ao AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é o antigo derrame, né? As pessoas conhecem por derrame, está relacionada ao infarto e à hipertensão arterial sistêmica, né? Que é a pressão alta. A pressão alta, ela pode levar ao AVC, ela pode levar ao infarto, ela pode levar a uma série de outras complicações, tá? E aí logo depois vem aos tumores e doenças do aparelho respiratório, né? Que às vezes estão diretamente relacionadas à questão do fumo, né? A questão da pneumonia, as doenças, né? Pneumonia, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, ok? E agora, né, a gente tá vendo que durante essa pandemia também muitos idosos foram acometidos por conta da Covid e acabaram vindo a óbito, tá? Então, assim, as características pessoais, né? Se é uma pessoa alegre, se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa que faz atividade física, né? Assim como as questões sociais e as questões de higienização e alimentação, elas acabam influenciando no envelhecimento do indivíduo, né? Uma pessoa que ela tem um nível de escolaridade, que ela frequenta a igreja,
que ela faz parte de um grupo social e é uma pessoa que tem hábitos de higienização, procura ter uma alimentação saudável, ela vai envelhecer melhor, né? E ela vai viver mais. Então, assim, a partir dos 40, né, a pessoa, ela tem a necessidade, a obrigação de ter hábitos saudáveis, se ela quiser ter um envelhecimento de qualidade. Enquanto a gente tem 20, 30 anos, a gente pode comer besteira, né? Trocar um prato de arroz com feijão por um hambúrguer, mas depois dos 40 é essencial que os hábitos sejam saudáveis, tá? Então, assim, o ideal é que eu já vi um geriatra, que é um médico que cuida de pessoas idosas, falando que o certo é quando se você quer envelhecer saudável, com 20 anos você procura um geriatra, porque ele vai te orientar a questão da prática da atividade física, a questão da alimentação saudável, a questão de não viver estressado, de não guardar mágoa, para que você possa envelhecer com qualidade, além de fazer uma investigação das possíveis patologias que você pode desenvolver, das possíveis doenças que você pode apresentar, para que você faça por onde essas doenças não se apresentem, tá? Um outro aspecto que garante qualidade de vida ao idoso é a questão social, a interação social, você ter amigos, você fazer parte de um grupo. Muitas vezes você vê as pessoas pegam um idoso e levam para casa, mas colocam ele num quarto isolado, ele não participa das atividades diárias da família, o que acaba comprometendo a qualidade de vida desse idoso. A gente não pode esquecer que o idoso ele desenvolve depressão, e a depressão no idoso é bem mais fácil de levar a óbito, tá? É preciso que a gente, quanto a equipe de enfermagem, a gente possa ajudar esses idosos a aumentar hábitos saudáveis, né? Uma alimentação saudável, a prática de uma atividade física, né? Confortar esse idoso se ele estiver passando por um momento de angústia, estimular o autocuidado, porque a pessoa, quando ela se cuida, ela se gosta, e ela também precisa de um pouco de independência. Então, incentivar ele a pentear os cabelos, a tirar a barba, no caso dos homens, tá? A questão de acordo com a dependência, você vai avaliar se ele tem a capacidade de cuidar de si, o quanto ele é capaz de cuidar de si, tá? E aí eu fecho minha aula colocando para vocês, né, que a enfermagem é mais que uma profissão, é um dom, que cuidar do próximo exige carinho, amor, respeito e doação, e que eu peço que Deus conceda força, paciência e sabedoria a vocês.